Porque o jornalista é o seguinte, o jornalista é muito importante enquanto está vivo. Morreu, acabou. E como dizia o Tancredo, o Brasil tem os melhores cemitérios do mundo. Aqui o sujeito, se a memória chegar ao 7º dia, já está ótimo. Se eu pudesse, depois de 50 anos de jornalismo, e eu espero que vá morrer jornalista, eu não espero parar de trabalhar nunca, mas se eu pudesse dar um conselho, fruto dessa experiência, para os jovens jornalistas, eu diria o seguinte: não sejam imparciais, porque isso não existe. Não mintam dizendo que tem imparcialidade, porque não existe. Em nenhum ato da vida, ninguém é imparcial. As pessoas tomam sempre um partido. Agora, o que o jornalista tem que ser é independente. E sempre que possível, procurar exercer no seu trabalho um mínimo de justiça. É o que eu posso dizer. Eu, pelo que me informaram, porque como eu não pude presenciar esse ato, pelo que me informaram, eu nasci no Rio Grande do Sul. O fato é que, muito menino, eu já estava em Minas. Meu pai era um trabalhador, veio trabalhar em Minas e eu aprendi a falar em Minas, eu aprendi a ver o mundo em Minas. Pode ser que eu tenha aberto os olhos no Rio Grande, mas eu comecei a enxergar foi em Minas. Fui de tudo que um menino podia ser, dentro daquelas circunstâncias. Trabalhei em garimpo, fui mascate, vendi coisas. E então, nessa minha vida, eu fui aprendendo a viver. Essa foi a minha universidade. Eu cheguei aqui a Belo Horizonte, vim de trem, de Congonhas. Eu vim com outro menino que estava lá também, que era de Belo Horizonte. Então pegamos o trem, naquele tempo ótimo, que ninguém pedia documento a ninguém, nem mesmo a menino. Os meninos tinham muito mais liberdade, sem nenhum estatuto. Tá? Bom, o fato é que nós descemos aqui em Belo Horizonte, atravessamos a Praça Rui Barbosa. Havia ali um hotel que depois pegou fogo, que chamava Hotel São Bento, que era o hotel do início da construção de Belo Horizonte. E havia umas 4 ou 5 pessoas na porta do hotel. O menino que estava comigo disse assim: aquele ali é o doutor Juscelino, prefeito da capital. E o Juscelino ouviu. Nós estávamos passando no meio da rua, estávamos a 15 metros, ou menos do que isso, e ele então tirou o chapéu e nos cumprimentou sorrindo. Bom, passa-se o tempo. Em 1975, pouco antes da morte do Juscelino, eu me encontrei inúmeras vezes com o Juscelino, e eu sempre pensava assim, um dia eu vou contar o Juscelino nessa história, mas nunca tive a oportunidade. Um dia eu encontrei com o Juscelino, ia pegar um avião para o Rio, encontro com o Juscelino conversando com Pedro Aleixo, porque essa coisa de Minas que ninguém entende, o Pedro era compadre do Juscelino, e os dois se davam muito bem, né, apesar de adversários políticos tenazes. E depois do golpe, depois de tudo que ocorreu, ambos estavam na mesma situação de oposicionistas. Então eu os encontrei conversando os dois no aeroporto da Pampulha, o Juscelino estava esperando a Dona Sara, que vinha. E então eu me aproximei, comecei a conversar com eles. E aí o Juscelino se lembrou de que tinha me conhecido, ou que eu tinha me conhecido realmente, oficialmente, na casa do Júlio Soares, no início do governo dele, de 53, por aí. Na casa do cunhado dele, que era o Júlio Soares. Então, ele falou comigo, eu estou lembrado de você da primeira vez, Santa Ana. Você lembra que nós nos conhecemos na casa do Júlio e tal? E aí veio um menino correndo, um engraxate com a caixinha dele de engraxate. Doutor Juscelino, deixa eu engraxar o sapato do senhor. Eu disse, meu filho, agora não, eu estou com pressa, qualquer coisa. Deixa eu engraxar, senão, meu filho, depois, porque eu estou... Então, deixa pelo menos eu limpar o sapato do senhor.
e pegou a flanelinha dele e limpou o sapato do Juscelino. E o Juscelino disse, muito obrigado, meu filho. E tirou uma nota do bolso, uma nota de 5 cruzeiros, uma moeda da época, e foi dar para o menino e disse, não, doutor Juscelino, eu não quero dinheiro do senhor, não. Eu queria era engraxar o sapato do senhor. Eu disse, meu filho, deixa eu apertar a sua mão. E aí o menino disse, mas minha mão está suja, doutor Juscelino. Eu disse, não, meu filho, as suas mãos estão sujas de trabalho. E apertou as 2 mãos do menino e fez uma carícia no menino. E o menino saiu correndo, todo empolgado. Aí o Juscelino tirou um lenço do bolso e passou limpou as lágrimas, para dizer a verdade, passou sobre o rosto, talvez fingindo que estava limpando o suor. Então, aí eu não tive mais condições de contar para o Juscelino que eu havia conhecido, porque era um momento de tal emoção, e eu me sinto emocionado agora, que não dava. Então, esse é o Juscelino que eu me lembro. Você acabou nunca contando. Um ano depois ele morreu. Uma 4ª imagem aí, por favor. E quando o Getúlio se matou, eu já era um jornalista. Eu estava dizendo a vocês que eu tive uma carreira muito rápida. Já era o principal repórter do Diário de Minas, tanto assim, um ano depois que eu tinha entrado para o jornal, porque o suicídio de Getúlio foi em agosto, eu fui enviado especial do jornal ao Rio para cobrir a morte de Vargas, não mais a morte, mas o que ocorreu em seguida, o velório do Getúlio daquela noite, que foi uma das coisas. A minha reportagem fundamentalmente foi sobre o velório e um pouco o clima da cidade, né, o chamado colorido. Foi uma comoção. E houve coisas curiosas, por exemplo. Quando o cadáver do Getúlio foi levado para o aeroporto de Santos Dumont, para tomar um avião, para ser levado para São Borja. E aí a massa quis entrar dentro do aeroporto. E a polícia de aeronáutica, me parece, não sei quem foi, mas as Forças Armadas atiraram primeiro com tiros de festim. E em seguida, como a massa seguisse, atiraram com balas de verdade. E um sujeito que estava ao meu lado, caiu morto ao meu lado, um operário, que a edição da Última Hora daquele dia, tinha as várias edições, sempre estava com o retrato oficial do Getúlio com a faixa de presidente. E este operário, que era um negro, tinha pregado a faixa na sua camiseta. Pregado com, sei lá com que, mas estava a faixa pregada, talvez com alfinete, não sei. E a bala pegou no peito dele, em cima da fotografia de Vargas. Foi uma das coisas que me impressionaram muito. E naquele momento, como todo repórter que está ali para ver as coisas e não para morrer, o repórter não é mártir, e eu corri e fui me esconder na água. E aí, então, acabei indo pro Rio, fui trabalhar lá na Última Hora. Primeiro eu trabalhei na Última Hora aqui, abriu-se a sucursal da Última Hora aqui, eu tive alguns meses aqui trabalhando na sucursal, aí o próprio Samuel me chamou para o Rio e eu fui assumir a secretaria de redação lá, mas era extremamente desgastante, eu estava recém-casado e
tinha que trabalhar. Eu entrava às 4 horas da tarde, fechava 2 edições, fechava a matutina e a primeira vespertina. Fechava umas 11 horas da noite e às 8 horas da manhã. Então eu trabalhava 16 horas seguidas. Então estava muito desgastante e eu aguentei 3 meses, porque aquilo é uma máquina de molecada. E aí deixei a Secretaria de Relação da última hora. Depois fui trabalhar na última hora de São Paulo. Em seguida, o Darcy me pediu que fosse dar uma mão ao embaixador Mário Palmério em Assunção. O Darcy queria que eu ajudasse um pouco nas nossas negociações com o Paraguai, que eram muito difíceis. O Paraguai tem uma política... Os paraguaios sempre agiram da seguinte forma, diplomaticamente. Eles sempre jogavam muito com a rivalidade do Brasil e a Argentina. Então, sempre, quando queriam alguma coisa com a Argentina, os brasileiros nos dão um precinho. Ou quando queriam o Brasil, os argentinos nos querem dar, mas nós não queremos as coisas com os argentinos. Um jogo assim dessa natureza. E era preciso que houvesse alguém que fora das amarras diplomáticas, das conveniências diplomáticas, é uma coisa que o Brasil nunca teve, mas que funcionou algumas vezes. Nesse caso, funcionou. Um agente de imprensa, um sujeito que tenha, como a diplomacia inglesa usa muito isso, com razão. Os agentes de imprensa têm um papel muito importante, porque o embaixador, nem um conselheiro, pode ir a um bar, a um botequim do cais. O jornalista pode. Um diplomata não pode ter conversa com um jornalista de oposição. O agente de imprensa pode. Então eu fui para fazer, e eu não me envergonho disso, porque para o meu país eu faço qualquer coisa. Eu fui fazer uma espécie de dirt job lá, quer dizer, fazer aquilo que os diplomatas não podiam fazer e que era necessário fazer. E para o meu país eu faço tudo, para o meu povo eu faço tudo. Estive lá alguns meses, logo em seguida veio o golpe. O Globo publicou uma matéria, até de primeira página, que dizia o seguinte, que o Guedes tinha pedido que me prendessem no Paraguai. É um negócio cretino, mas dentro das circunstâncias do tempo, provável, porque o governo do Paraguai era o Stroessner. Mas acontece que o Stroessner era muito amigo do Jango e era muito amigo do Mário. Então o Stroessner virou e disse, olha, convém você ir embora, porque não é por nada, eu não quero criar problemas também com o governo brasileiro naquele primeiro momento. Então eu fui, claro, não podia voltar para o Brasil. Eu então fui de trem para a Argentina, para a Argentina e da Argentina para o Uruguai. Eu atravessei de barco para Montevidéu, onde já havia alguns exilados. O Darcy já estava lá e o Valdir Pires. O Darcy Ribeiro e o Valdir Pires já estavam. Logo em seguida chegou o Brizola. Então formamos lá um grupo de exilados e havia exilados de todas as correntes políticas, comunistas, católicos, pessoal da AP, pessoal da Polop, pessoal de todos os grupos aqui. E era preciso que alguém que tivesse, porque eu tinha um passaporte ainda vigente. Eu tinha, aliás, 2 passaportes. Eu tinha um passaporte diplomático que eu não usei e um passaporte comum. Então, eu, com esse passaporte comum, eu fui à Bolívia e depois ao Chile para fazer contato com os nossos companheiros que estavam exilados lá. Eu tinha uma situação pessoal grave, porque minha mulher foi presa aqui. Foi para a prisão, passou 6 meses na prisão. Era apenas uma moça que filha de um ferroviário, que exercia uma certa liderança entre os ferroviários de Belo Horizonte, e uma moça que estava engajada na luta pelas reformas no governo do Jango e tudo isso. É claro que aí é uma coisa muito curiosa. Na aparência, quer dizer, na atividade dela
na atividade, vamos chamar, subversiva, ela parecia até muito mais perigosa do que eu. Agora, os caras tinham uma fome muito especial em cima de mim, claro. Então ela sofreu de duas formas. Sofreu pelas suas próprias atividades e sofreu um pouco também pelo fato de ser minha mulher, né? Então isso foi um problema penoso. Nós conseguimos que ela tivesse a prisão dela relaxada, a prisão preventiva relaxada, porque estava para ter uma criança, e conseguimos então colocá-la na embaixada os meus amigos aqui conseguiram colocá-la na embaixada do México. Ela foi para o México e eu fui me encontrar com ela no México. De lá então que fomos para Cuba. O problema de Cuba, eu até não gosto muito de falar sobre Cuba, porque eu tenho também as minhas posições críticas com relação a Cuba. Sempre as tive. E as mantenho. Mas era uma tentativa de fazer alguma coisa de nova, alguma coisa bonita, e que se perdeu porque não havia chamadas condições objetivas para um tipo de revolução dessa natureza. Primeiro, Cuba não tinha uma classe operária. A classe operária cubana era apenas a que trabalhava nas usinas de açúcar. O que tinha eram serviços. E as pessoas de serviço não têm uma consciência política, uma consciência de classe, porque o próprio serviço é um negócio que você é educado para servir. Quer dizer, o homem que trabalha em turismo, ele está acostumado a ver o turista como uma coisa, um sujeito mais alto, que ele tem que... Tá? O garçom, com todo respeito, mas ele está ali para servir. Isso é diferente do operário que está produzindo coisas, que tem uma consciência de classe maior, que tem a consciência de trabalho social, porque é um trabalho comum, coletivo. O sujeito opera uma máquina, o outro está ali, um depende do outro. Vivem mais ou menos nos mesmos lugares, estão permanentemente juntos, é diferente. Então não havia essa consciência de classe. Então o que houve? Houve a consciência de classe dos funcionários públicos, dos empregados de comércio, que esta é uma consciência débil. Não dá para fazer uma revolução com esse tipo de gente. Uma revolução de caráter marxista nunca. Então, aí o que acontece? É que essa gente, ela é muito mais radical do que a classe operária. A classe operária não quer o poder. A classe operária quer dignidade. Ela não quer exercer o poder. Agora, o pequeno burguês quer exercer o poder. Ou o que pretende ser pequeno burguês, ele quer exercer o poder. Então, e vem com propostas radicais, extremo radicalismo. E isso foi um pouco que fez perder a Revolução Cubana, ou não fez que a Revolução Cubana se enraizasse realmente. Eu achava que a experiência cubana já tinha encerrado. E segundo, porque eu também não estava de acordo com a política cubana com relação à América Latina, então era desconfortável para mim permanecer lá. Então, por isso eu saí e fui para Praga. Eu cheguei lá em dezembro de 66. Havia dificuldades para eu me colocar lá, mas eu tinha amigos meus, tchecos, que sabiam quem eu era. E, portanto, eu comecei, a primeira coisa que me pediram foi um artigo sobre a situação brasileira para ser publicado no Rude Pravo, que é o jornal do Partido Comunista. A Embaixada Brasileira protestou pela publicação do artigo, achou que era um artigo contra... Bom,
E aí, então, já estava em andamento a conspiração em Praga, que não era uma conspiração anticomunista que as pessoas pensam, era uma conspiração de esquerdistas realmente para retomar o que eles chamavam o espírito humanista do socialismo, que no entendimento deles se havia perdido. Então, em razão disso mesmo, eu fui trabalhar em Rádio Praga, que esses jornalistas tchecos, o grupo que já estava na conspiração, resolveu então me levar para a Rádio Praga. E aí eu comecei a trabalhar em Rádio Praga. E realmente a Rádio Praga foi o centro da conspiração para o chamado socialismo com face humana, né? Foi uma experiência muito importante, infelizmente foi abafada com a invasão das tropas do Pacto de Varsóvia. E aí, então, quando estava nesse processo, eu me propus a escrever uns artigos sobre o assunto, porque eu estava vendo que a imprensa mundial não estava vendo a coisa como era. Propus ao Jornal do Brasil, eu já tinha escrito para o Jornal do Brasil, já tinha feito coisas para o Jornal do Brasil. Então o Dines era o redator-chefe do Jornal do Brasil, me contratou e eu passei a ser correspondente do Jornal do Brasil em Praga e depois fiquei na Europa durante alguns anos como correspondente do Jornal do Brasil. Voltei, fui trabalhar no Globo, voltei para a imprensa, a grande imprensa, fui chefiar a redação do Globo. Em 74, com a entrada do Geisel, o país já respirou um pouquinho mais aliviado, né? E aí foi possível conduzir aquela operação política que se manifestou primeiro nas eleições de 74 com a vitória do PMDB, a grande vitória do PMDB, que obrigou o governo a uma reação criando os senadores biônicos. Em seguida, mas já havia clima para um pouco de conspiração, embora os chamados setores mais radicais estivessem ainda agindo. Morreram muitas pessoas ainda em 75, 74, 75, sem falar no caso notável, um caso sério, que foi da morte do Vlado e do operário Manuel Fiel Filho. Nós costumamos achar que a morte do Vlado foi muito mais importante, mas a do Vladimir Herzog. Mas a morte do Manuel Fiel Filho, do ponto de vista político, foi mais grave, porque aí julgou realmente a igreja toda contra o sistema. Era um operário da Ação Católica de São Paulo, da Pastoral Católica, que foi preso e foi assassinado nos porões da ditadura, como tinha sido o Vladimir Herzog. Isso obrigou o Geisel a demitir o general Reginaldo Melo, me parece, que era o comandante militar de São Paulo, comandante da região militar de São Paulo, e que há sobre isso um fato curioso, anedótico, que quando o Geisel, quando viu a morte do Manuel Fiel Filho, diz assim, chamou o Silvio Frota, que era o seu... E aí começou o problema entre os dois, que era o seu ministro do Exército, né? E disse para ele, demita o Edinardo, porque eu não posso... Aí o Silvio Frota disse assim, mas não seria melhor ouvir o sistema primeiro? E o Geisel disse, que sistema? O único sistema que eu conheço é o sistema métrico decimal, e ele não fala. Não tem sistema, tem governo. Em 77, 78, parece que 78, houve aqui duas coisas importantes, que foram o Congresso dos Estudantes e a revolta dos pedreiros, a greve dos pedreiros. Eu cobri como diretor da sucursal. Os meus rapazes, eram rapazes e moças que estavam lá de estagiários, que cobriram.
E eu tinha uma boa chefe de reportagem, que era minha mulher. Então, nós fizemos a melhor cobertura brasileira. A Folha fez a melhor cobertura dos dois incidentes. Mas aí eu já estava um pouco com o Tancredo, nós estávamos já, desde 74, que eu já estava trabalhando junto com o Tancredo, nós estávamos conversando muito desse processo, e eu achei que era muito bom ver como é que havia sido a transição na Espanha. Porque nós tínhamos uma preocupação muito grande como é que íamos controlar os serviços de informação sobre tudo isso. Porque eles seriam os últimos a aderir a um sistema, e isso é perigoso, a polícia política é o negócio, é o calcanhar de Aquiles de qualquer sistema. Então eu fui lá um pouco para ver como é que tinha sido isso, essa da transição, serviço de informação e o próprio Exército, como é que tinha sido o comportamento diante da mudança do processo de transição democrática espanhol. E eu me lembro que uma pessoa que me contou, uma pessoa bem do governo espanhol, que resumiu o negócio muito bem, o negócio do serviço de informação. É quitar-lhes el dinheiro. Quitas la plata que não há problema. Só funcionam com plata. Saca-lhes la plata e não há problema. Era uma missão, ao mesmo tempo, jornalística e, para mim, do ponto de vista pessoal, uma missão política. Eu queria saber como é que foram feitas as coisas. Foi muito importante essa passagem. Eu conheci o Tancredo de antes, né? Conheci o Tancredo de antes. Mas quando eu voltei, o episódio até é muito curioso. Eu estava ali debaixo do Estado de Minas, tinha ali era um ponto em que os jornalistas se encontravam na Rua Goiás, no antigo Estado de Minas, na Rua Goiás. Tinha ali uma lanchonete Goiás, e o pessoal lá ficava tomando cachaça e conversando e tal, e eu ia sempre para lá, à tarde, quando eu vinha aqui. Eu vinha aqui e ia para lá. E um dia, assim, no início de 74, que eu voltei no fim de 73, em 74 eu estava lá conversando com o pessoal, quando eu vi o Tancredo e o Jorge Ferraz passarem, e ninguém os cumprimentou, era como se passassem duas sombras, que ele ainda tinha um pouco de medo do pessoal, né? E eu então, não é o Tancredo? Mas vocês não cumprimentam o Tancredo? Não, é qualquer coisa. E eu então me levantei e fui atrás do Tancredo. E o Jorge Ferraz. Doutor Tancredo, Mauro Santana, pois eu soube que você voltou. Tal. Ele disse, como é que vai o senhor? Eu disse, eu estou indo tomar um esquinho com o Jorge aqui, eu estou no Hotel Del Rey, você não quer tomar um esquinho conosco? Aí eu fui, conversamos, jantamos, ficamos conversando até 11 horas da noite, e eu falando com ele o que eu achava do processo. Aí ficamos caminhando. Quando eu entrei para a Folha, aí eu tinha mais coisas para isso. E eu me lembro que eu fiz um artigo, logo no início da minha colaboração na Folha, que eu dizia o seguinte, que a saída era política pelo centro e com Tancredo. Aí o Tancredo, eu não falei com ele que escrever isso, eu escrevia porque você sabe, na hora que você vai escrever qualquer coisa, sobre o que eu vou escrever hoje? Bom, o tema é esse, que me veio a cabeça. Era na página 2 da Folha, aqueles comentários da página 2. Aí o Tancredo leu isso no dia seguinte em Brasília, disse assim, Mauro, você tem algum compromisso para almoçar amanhã? Vamos retomar as nossas conversas. Nós estávamos aí uns 3 ou 4 meses, não tínhamos visto. Então, fui almoçar com ele e aí um pouco começamos então nesse projeto em comum. Quer dizer, uma associação política com ele, que durou até a morte, e que eu não ensinei nada ao Tancredo, eu aprendi muita coisa com o Tancredo. Quando ele se elegeu, então, governador, ele me fez o seu assessor político, assessor para assuntos de política nacional, porque já era no negócio, porque a eleição dele para governo, como a eleição dele para o Senado, que eu também fiz, que eu ajudei em 78, eram passos de um processo que eu achava que era importante para que nós pudéssemos chegar à transição pacífica de 85. Eles têm muita coisa em comum, o Cilindro com o Tancredo, porque ambos são mineiros,
ambos das cidades antigas de Minas, ambos da região do garimpo, que o garimpeiro tem uma forma especial de ver o mundo. O garimpeiro, primeiro ele vive na aventura, mas ele tem que ter atenção. Ele não pode se dispersar, ele tem que olhar, ele tem que examinar o cascalho para encontrar a pedra ou encontrar o ouro. Tá? Então ele tem que ter essa atenção, esse sentimento. E segundo, o sentimento da aventura, do risco. O garimpeiro não tem medo do risco, ele vive no risco. Tá? E ele tem aquele problema, ele tem que garantir, ele tem que defender a pedra que ele encontrou, ele tem que lutar para isso, para defender o que... Tá? E depois é um negócio assim, ele joga com a sorte, joga com o risco, mas tem que trabalhar muito, tem que ter atenção e tem que ter coragem. Isso, então, o negócio de Minas, esta coisa de Minas do garimpo, ela explica o político mineiro, explica o sentimento de liberdade do mineiro, explica tudo isso. Como diz o outro, mineiro é outra coisa. Precisa levar, tem que olhar essa coisa com certo cuidado. Tá? É verdade, isso é notório, isso foi o próprio Tancredo que revelou isso aos jornalistas aí, pelo discurso de posse dele, que teve grande repercussão. Então, os jornalistas do Rio, que o estavam entrevistando no dia seguinte, foi até o Hamiltinho, que já morreu, coitado, do Jornal do Brasil, Hamilton Almeida Filho, falou assim: doutor Tancredo, parabéns pelo seu discurso de ontem foi uma beleza, recupera a boa retórica na política brasileira, porque os discursos estão pífios, não sei o quê. Ah, você gostou, Hamilton? Gostei muito. Então, cumprimento Santayana, foi ele que escreveu para mim. O Tancredo podia fazer isso, né? Ele tinha direito de fazer isso, né? Há uma frase sobre isso do próprio Tancredo, que o Tancredo diz o seguinte, que o Churchill, tá? O Churchill dizia o seguinte: Mr. Attlee, que era o adversário dele na política inglesa, Mr. Attlee é um político tão medíocre que escreve seus próprios discursos. Não, é claro, um homem de Estado que tem que falar 20 vezes por dia, ele não pode, sobretudo um discurso dessa natureza, que o jeito tal. O Tancredo estava, em todos esses momentos de campanha e tudo isso, ele é assoberbado pelas coisas do momento, do cotidiano. Era preciso que alguém estivesse com a cabeça livre dessas coisas para poder fazer um texto político, uma pessoa que conhecesse, evidentemente, as ideias dele e comungasse dessas ideias. Porque eu digo a você uma coisa, eu escrevi discurso para muita gente na minha vida, eu não escondo isso. Mas todos esses discursos, em todos eles, não há uma só frase que eu não assinasse como sendo minha. O discurso político, eles têm que estar atualizados com a grande reivindicação do momento. Qual era a grande reivindicação do momento do país? Era a liberdade. E é claro que eu não estava faltando a verdade histórica quando criei essa frase, porque realmente o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Então essa foi a primeira frase do discurso dele. E o discurso acompanha essa ideia, vai sendo acompanhada um pouco adiante, vai sendo explicada. Se não me falha a memória, quando os primeiros povoadores e descortinaram essas altas montanhas, viram que nelas não havia pouso para os tiranos, nem chão para as quimeras totalitárias. Tá? Não havia chão para os tiranos, nem pouso para as quimeras totalitárias. Não é por acaso que este palácio e esta praça tenham a mesma denominação. Liberdade é o outro nome de Minas. Naquele momento, teve muita emoção, porque a frase é uma frase comum.
Ela não tem nada de grande, ela não é uma frase barroca, é uma frase linear, como as outras. Mas o fato é que, naquele momento, o Brasil queria a liberdade. O Brasil queria o fim da ditadura. O Brasil queria um governo civil. O Brasil queria ter o direito de eleger o presidente da República. Então, tudo isso, todos esses sentimentos podiam ser traduzidos nessa frase. Pelo menos o sentimento dos mineiros. Nós, os mineiros, queremos a liberdade. Com a nossa força, com o nosso desejo, com os nossos sonhos. E por isso houve um silêncio terrível na praça. Que depois explodiu em aplausos, né? Era preciso que o Congresso fizesse uma emenda constitucional. Quer dizer, o caminho constitucional seria esse. Mas como? Tá? Era difícil. Tanto que a emenda Dante de Oliveira foi liquidada. Mas nós tínhamos que ter um pretexto para ir para as ruas. Nós sabíamos que dificilmente teríamos a eleição direta, mas sabíamos que teríamos uma comoção nacional, se aproveitássemos isso, que obrigaria o governo a ceder. Como cedeu no colégio eleitoral. O governo não teve condições de ganhar a coisa do colégio. Então foi um processo assim que nós tínhamos que ter o engajamento da imprensa, e a imprensa, como sempre, é o seguinte: a imprensa sempre é conservadora, mas quando a massa empurra a imprensa, e a massa empurrou a imprensa nesse caso. Nós começamos a ter uma coisa muito curiosa que pouca gente conhece. Logo que o Tancredo tomou posse, que os governadores tomaram posse, eu estava já em São Paulo, eu morava em São Paulo, e o Tancredo foi a São Paulo para participar de um programa de televisão vagabundo, não sei o que e tal, e depois, mas que tinha aqui, e depois foi ao Palácio. Nós fomos almoçar com o Montoro. Isso era dia 4 de abril, mais ou menos assim. E houve uma manifestação muito grande de funcionários públicos que foram para o Palácio Morumbi e quiseram até arrebentar as grades lá, um funcionário público, não sei o que e tal. E o Montoro acossado, nós estávamos sentados almoçando, o Tancredo estava em frente ao Brizola, eu ao lado do Brizola, o Serra ao meu lado e o Montoro, eu já não me dei bem à disposição mesmo, mas estava uma situação assim que o Tancredo estava ao lado de Dona Lucy. E aí, eu vendo que o Montoro estava precisando da solidariedade naquele momento, era um ato político, que alguém tinha que dizer, eu digo assim, olha, isso que está acontecendo aqui com o governador Montoro vai acontecer também com você, Brizola, e com você, Tancredo, porque os estados não têm recursos, tá? Essa situação toda, o poder central esgotou, tirou todos os recursos do estado, como tirou até hoje, continua a mesma situação até hoje. Então é preciso, os governadores aqui presentes tinham que dar uma nota de apoio ao governador Montoro. Eu acho que vocês podiam fazer uma nota. Montoro agarrou aquilo com... Pois é, você até podia redigir a nota aqui para nós, né? Você não acha, Tancredo? O Santayana podia fazer isso, né, Santayana? Então, eu fui, trouxeram lá um papel, o filho do Montoro trouxe um papel, eu comecei a redigir. Quando eu comecei a redigir, o Brizola disse, Santayana, meu caro, poupe o João. O João era o Figueiredo. Poupe o João, tá? Porque... Você sabe, temos que poupar o João, é preciso pedir um apoio do governo federal. Aí o Tancredo virou e disse, não, Brizola, isso não. Se nós pedirmos apoio, nós estamos pedindo intervenção. Nós temos que exigir direitos, não pedir apoio nem ajuda. Não queremos ajuda, não, queremos direitos. E aí, debruçou-se assim sobre Dona Lucy, diz assim, depois Dona Lucy dizem que o moderado sou eu. Bom, então, aí, nesse momento, nós começamos a ter umas reuniões, o Tancredo começou a liderar os governadores a partir desse momento. Como é que nós vamos fazer? Não podemos fazer uma reunião para tratar de política, então resolvemos fazer uma reunião para tratar, baseado nessa situação econômica, para tratar da situação econômica dos estados. Então, nós manobramos para que essa reunião fosse feita pelos secretários da Fazenda e de Planejamento.
eu manobrei isso com o mineiro de São João del Rei, que se chamava Otto Bracarense, que era chefe da Casa Civil do Richa, do governador Richa. Então nós manobramos e fizemos com que o Serra, primeiro eu levei o Serra para conversar com o Mitrô em Araxá, no início de maio, com o Mitrô e com o Ronaldo. Porque o Serra, que não conhecia nada da administração federal, e esses dois tinham trabalhado, conheciam um pouco como é que funcionava a coisa. Então, primeiro houve esse encontro, foi um encontro em Araxá. O Tancredo tinha ido a Uberaba para abrir a exposição, então nos encontramos em Araxá. Depois, então, nós fomos armando as outras coisas e fizemos a reunião em Foz do Iguaçu, em setembro, por aí. E nessa reunião, o pretexto era a situação econômica dos estados, mas era para ter uma nota falando em eleições diretas. Eu me recordo que eles ficaram reunidos lá 2 dias ou 3 dias, os economistas lá, o Serra, tinha um sujeito de Goiás, do Paraná, muito engraçado, se chamava Garanhão, que era secretário da Fazenda. Era o Serra, era o Garanhão, era o César Maia, que tinha ido em nome do governo do Brizola, que o Brizola não tinha ido, e mais não sei quem e tal, e o Ronaldo, Costa Couto, e todo mundo naquela mexida lá. E redigiram, então, 3 laudas e meia, uma nota de 3 laudas e meia. E eu ajudei a eles a redigir aquilo, mas eu sabia que aquilo era... E levamos lá para o Tancredo e o Montoro. Foram o Serra e parece que o Mitrô comigo, foram levar o texto para o Tancredo e o Montoro, que estavam tomando uísque lá no bar do hotel. E estava até ao lado o governador do Amazonas, o Gilberto Bestrin. Aí, então, entregamos. Eles nem, o Montoro, que era um sujeito muito distraído e não tinha muita diplomacia, nem leu. Disse, está aí muito grande, dá 3 laudas e meio. Ô, Mauro, reduz isso para uma nota política, não pode ter mais do que uma lauda e meia, e no fim você põe aquele negócio, né? Aquele negócio que é o negócio, né? Tá bom. E esse, que negócio? É outro negócio. Eles queriam saber o que era o negócio. É outro negócio. E aí, então, eu resumi a nota e botei a nota final, que é assim, os governadores, mais ou menos isso, os governadores aqui reunidos, conscientes de sua responsabilidade histórica, instam o Congresso Nacional a que vote emenda constitucional restaurando as eleições diretas para a presidência da República, e eu tinha botado ainda no atual mandato. Aí o motor disse, não, a nota poderia ser mais precisa, ainda para a sucessão do presidente Figueiredo. Então, eu fiz isso. A nota até do ponto de vista... porque toda nota política não tem estilo, porque se tiver estilo não tem clareza, a clareza política é essencial. E como dizia o Kessler, se o estilo prejudica a clareza, azar do estilo. Houve algum impacto na imprensa? Pouco, mas grande impacto nos meios políticos, né? Estava claro que aí nós íamos partir para o... Então o Dante apresentou a emenda foi rejeitada, né? Mas aí nós fomos para a rua. Aí fomos para a rua, primeira saída nossa, nós resolvemos testar a coisa com um comício em Curitiba. Porque Curitiba sempre testa as coisas em Curitiba. Então nós fomos para Curitiba, eu me lembro que eu saí daqui com o Tancredo, só eu, o Tancredo e o coronel Paulo Duarte, que era aliás, o Tancredo e eu, o coronel Paulo Duarte, que era seu chefe da Casa Militar. E nós saímos daqui num avião da Líder aí, no jatinho, fomos embora. E
fizemos um comício em Curitiba, que foi razoável, umas 50 mil pessoas, que era muito. De Curitiba para Porto Alegre, o Ulisses foi conosco. Aí chegamos lá em Porto Alegre, fomos para o hotel, fomos almoçar, e depois do almoço, Tancredo deitado assim, nós conversando. Foi até nesse dia o Aureliano tinha feito aniversário, o Tancredo até telefonou para o Aureliano. Nós estávamos conversando e o Tancredo disse: Mauro, eu falei com o Ulisses que eu vou a esse, tanto que ele no momento até confundiu a expressão, a esse conselho eleitoral no colégio. Eu vou, nem que seja para ter um voto só. Se nós não conseguirmos uma eleição direta, eu vou nem para ter um voto só, o meu. Mas eu vou porque eu não vou deixar esse Maluf levar isso assim, não. É uma questão de patriotismo. Eu disse isso para o Ulisses. Eu disse: Ulisses, o Ulisses está meio assim, não sei o quê. Ulisses não queria o Tancredo. Na verdade, não queria. Ele queria ele. Mas ele não tinha condições de ganhar uma eleição num colégio reduzido. Ele podia até ganhar numa eleição popular, que era difícil, que depois comprovou que ele não era tão bom de voto assim, quando ele foi derrotado pelo Collor. Mas o Ulisses, que era um patriota, que era um homem decente, um homem digno, mas ele tinha a sua vaidade natural de político. Ele não queria o Tancredo. Bom, aí as coisas foram, as multidões crescendo nas ruas, chegou um momento que a coisa estava realmente... O Tancredo já estava ungido presidente da República. O colégio eleitoral só veio confirmar. E balela dizer que o Figueiredo estava apoiando o Tancredo. Porque ele estava apoiando o Tancredo, quando ele não queria, era o Maluf mesmo. Primeiro quis o Andreasa, depois quis o Maluf mesmo. Ele viu que não tinha jeito, mas manobrou de tal forma que tinha um golpe preparado contra o Tancredo. E esse golpe não se deu por várias razões. E talvez uma das razões, eu não vou dizer isso, mas uma das razões talvez tenha sido a própria doença do Tancredo. Um negócio um pouco complicado, a história é um pouco complicada você dizer o que teria havido ou o que não teria havido depois do que houve. Porque o que houve nem sempre é o que poderia ter sido havido. Poderia havido. E o Tancredo já estava doente, e eu me recordo que eu fui a última pessoa a trabalhar com o Tancredo, porque fomos rever o discurso que ele faria. E ele já estava mal. E eu então falei com ele o seguinte: ô Tancredo, eu senti que ele estava mal, mas ele era um homem tão educado que um dos gestos dele que eu me recordo, nós estávamos na Grande Torta e estavam entrando os mosquitinhos, esses mosquitinhos no início da noite, num lugar rural, no meio de mato lá, e estavam entrando pela janela, e ele, do jeito que estava, botando a mão, não me pediu. Eu também não fiquei atento àquilo, eu estava preocupado com o texto. Ele se levantou e foi fechar a janela. Ele era um homem extremamente bem educado, ele voltou. Então, eu falei com ele: senhor Tancredo, Roberto Guzmão esteve no Hospital das Clínicas e reviraram ele para o avesso. Por que você não adia essa posse? Sr. Mauro, posse não se adia. Por que o Sarney não toma posse do seu lugar? Sempre tem. A razão política prevalece. E você não vai para São Paulo, eles te examinam lá, etc. Mauro, de jeito nenhum, não tem condições disso. Não tenho condições disso, porque o Exército não vai dar posse para o Sarney de jeito nenhum. Então, eu tenho que ficar aqui. Agora, depois que eu fizer um discurso de domingo para os ministros, vocês me matem. Mas antes disso, não, eu tenho que subir a rampa. Não tem jeito. Eu tenho que ir lá de qualquer jeito. Eu falei assim, aí ele me disse assim: eu estou achando, Mauro, que esse discurso está ótimo, como toda coisa que você faz, mas está muito longo para eu ler isso. Eu não sei se vou ter condições de ler isso lá no Congresso, do jeito que eu estou. Você está querendo? Então vamos fazer o seguinte: vamos reduzir o discurso. Os dois mais importantes discursos da história foram muito curtos. E o de Lincoln, em Gettysburg, durou 3 minutos e meio. Eu posso reduzir isso por 5 minutos. Pô, mas eu também não sou Lincoln, reduz para uns 10 minutos para mim.
E eu, então, saí dali e fui para a Fundação Getúlio Vargas, onde estava o escritório de transição, para resumir o discurso dele. Estava nesse processo de resumo do discurso quando vieram me falar que ele estava hospitalizado, que ele tinha saído do Santuário da Igreja de Dom Bosco, tal, em Brasília, para o hospital de base. Então, eu fui correndo para lá e não vi nunca mais o Tancredo. Eu só vi o Tancredo com vida naquele momento. Nunca mais, só depois de morto. Então, a minha memória do Tancredo foi aí, depois eu vi morto, porque aí eu estive no velório dele e eu acompanhei o corpo dele a todos os lugares. Menos eu não fui a São Paulo, mas eu estava em Brasília e estive aqui em Belo Horizonte e em São João del Rei. Se o Tancredo não tivesse morrido, o Brasil não seria o que é. Porque ele tinha... O Sarney foi um homem muito certo, mas não estava preparado. Ele mesmo sabia que não estava preparado para o controle daquela situação. Ele foi um governo até muito digno para as circunstâncias. E foi um governo nacionalista. Ele resistiu a essa globalização durante todo o governo dele. Que esse negócio de globalização começou com a eleição do Reagan e da Margaret Thatcher. E desse Papa Wojtyła, desse Karol Wojtyła, esses três sujeitos é que determinaram isso, uma aliança de... Bom, eu não vou usar a expressão porque tem um príncipe da igreja no meio, mas tirando o príncipe da igreja, a sua condição de príncipe, é uma aliança de canalhas. Tá? E o Sarney resistiu, entre 85 e 90, o Sarney resistiu o quanto pôde. A missão que o Tancredo me havia dado era a de organizar uma comissão de estudos constitucionais para fazer uma proposta de anteprojeto de Constituição, a chamada Comissão Arinos, da qual eu fui membro e secretário executivo. Porque o Tancredo queria o Afonso na presidência, mas o Afonso já era um homem de mais idade, então queria a minha presença e também do ponto de vista político, porque as propostas que eu fizesse lá, as pessoas saberiam que elas tinham um aval dele. Né? Era natural isso. Então, nós formamos essa comissão, eu fui secretário dela, nós fizemos um anteprojeto que o Sarney não quis, ficou temeroso de mandar como uma proposta do Executivo, mas que serviu de base, serviu de chassi para a Constituição de 88. Então, aí quando eu entreguei, e como eu tinha que ter um cargo, porque precisava de ser remunerado, eu estava trabalhando, precisava de ganhar, então o cargo que me deram foi de assessor da Presidência da República. Então, fui assessor do Sarney, assim. Aí, depois que terminamos aquilo, eu achei que eu não estava me sentindo muito à vontade de ficar ali, mas também não podia romper com o Sarney, não podia deixar o governo, ficava mal, porque era uma pessoa que vinha do tempo do Tancredo. Eu não me estava à vontade, porque embora eu respeitasse muito e o Sarney me tratasse com muito respeito, eu não tinha o clima de intimidade que eu teria para ser assessor de um presidente da República. Tá? Então, eu fui para a Itália, que o Sarney até foi muito generoso e muito me homenageou. Então, eu fui para Roma, onde com a eleição, onde fiquei 3 anos, e com a eleição do Collor, então eu pedi demissão antes. Claro, eu não podia servir ao Collor como agido, pedi demissão, voltei para o Brasil e aí estamos. Aí começou a conspiração contra o Collor. E eu, mais uma vez, como eu não estava em Praga, mas estava em Brasília, em se tratando de conspiração pela liberdade, contem comigo. Então, foi um momento em que eu senti a necessidade de participar daquilo e o Itamar me chamou para conversar. Itamar me chamou para conversar até num episódio muito curioso, porque Itamar quis marcar a posição dele de que não estava de acordo com as coisas.
Então eu ajudei, não fui só eu e outras pessoas, ajudamos um grupo lá, que estava o Zé Aparecido também. Nós redigimos então uma carta do Itamar ao Collor, em que ele marcava a sua posição. Era um documento histórico que nunca foi divulgado, eu até estou fazendo essa revelação aqui agora, nem sei se devia fazê-la, mas que ficou como um documento para ser usado, se fosse necessário, pelo Itamar. E não foi preciso ser usado, porque acabou aquele movimento todo, as denúncias de corrupção, aquela coisa toda, e o doutor Collor se foi, e o Itamar então assumiu e me pediu que eu ajudasse. Eu falei com o Itamar, disse, não, eu não quero. Ele me ofereceu os cargos que eu quisesse, eu não quis. Eu falei assim, Itamar, eu prefiro ir para uma companhia qualquer aí do governo, uma estatal dessa aí, e eu continuarei te servindo, mas... Então fui para o Banco do Brasil. Eu fui oficialmente no governo do Itamar, eu não fui assessor do Itamar, eu fui assessor do presidente do Banco do Brasil, que era o Cagliari. Mas é claro que eu tinha o meu escritório no Banco do Brasil, mas ali eu despachava com o Itamar todos os dias eu ia ao Palácio e despachava com ele, e participava lá do grupo do poder lá com ele e tal, isso não tem dúvida nenhuma. Mas quando o Itamar decidiu fazer do Fernando Henrique seu sucessor, eu fui muito claro com ele, nessa campanha eu não estou e vou ficar na oposição, eu não posso concordar com isso. E houve até um episódio muito curioso esse, acho que eu posso contar esse episódio aqui, as pessoas estão vivas, podem até me desmentir se quiserem. Estávamos reunidos no gabinete do presidente, estava o presidente, o Henrique Argrives, o Zé de Castro Ferreira, o Mauro Durante, e não tenho certeza, parece que também o Djalma Moraes, não tenho muita certeza, mas é quase certo que o Djalma também estivesse. E esteve lá, acho que passou lá um momento, mas não ficou todo o tempo, a Ruth Argrives. E o Zé de Castro provocou o assunto e disse assim, ô Mauro, você está contra o Fernando Henrique? Estou. Ah, mas por que você está contra o Fernando Henrique? Porque estou. Mas você não pode ficar contra o Fernando Henrique, o Fernando Henrique é candidato ao governo. Eu digo assim, olha, deixa eu dizer duas coisas aqui. Primeiro a você, Itamar. Para a memória de seu governo, o pior candidato que você pode escolher se chama Fernando Henrique Cardoso. E o Itamar disse, por quê? Porque eles vão entregar tudo. Esse grupo que está com ele, esse pessoal vai entregar tudo do país, vai entregar o Brasil. E o Itamar virou e disse, eles não vão ter coragem. Você vai ver se vão ter coragem ou não. E agora, a segunda coisa é o seguinte, se a minha presença no governo incomoda, eu estou saindo neste momento. Eu não quero criar nenhuma dificuldade para você. Eu saio agora. Eu sou um homem que tenho consciência da política e das circunstâncias políticas. Aí o Itamar disse, não, Mauro, você fica comigo até o último momento do meu governo, porque eu sou um homem honrado, sincero, franco, e eu te respeito, você fica. Até o fim, escrevendo o que você quiser. Mas prestando um serviço a mim enquanto for presidente. Então, eu não tenho... E eu estou seguro de que eu estava certo. Continuo seguro de que estava certo. E depois o Itamar, ele lembrou disso, de vez em quando ele se lembra disso. E ele se lembra também de outro jornalista que era o João Emílio Falcão, que também o preveniu, mas o João Emílio preveniu não pensando nas questões do Estado, mas na questão da traição pessoal, dizendo que o Fernando Henrique era um sujeito inconfiável do ponto de vista pessoal. Eu negócio de traição em política, isso não é um problema para mim. Eu não considero que em política haja traição, porque esse negócio de mudar de posições e brigar e retornar em política são fenômenos comuns.
O negócio pessoal eu não conto com isso. Eu pensava no país, eu pensava no Estado, eu pensava no desastre que ele ia fazer e que fez. Eu acho que o Fernando Henrique cometeu um crime terrível contra esse país, porque pela primeira vez na história desse país, aliás, começou com o Collor, mas o Fernando Henrique não tinha o direito disso. Pela primeira vez nesse país, a consciência de pátria foi abandonada. A ideia de pátria foi vilipendiada. E eu fico muito preocupado, porque nós estamos perdendo esse sentimento de pátria. E um povo que perde o sentimento de pátria é presa fácil para outros povos. Qualquer um sujeito pode chegar e tomar conta. E é isso que, em termos de estratégia para o futuro, significa essa tal de globalização que está aí. É uma forma de você acabar com o sentimento de nação para impor um sentimento de império. Isso, desgraçadamente, é isso que está acontecendo.